E aí pessoal, Tinho Liz aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E como já é de costume, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil saber quando tiver novas videoaulas aqui no ar. Aqui no card eu estarei deixando sugestões de outros conteúdos para vocês, e quase toda quinta e sexta-feira a gente tem novo vídeo para auxiliar você no estudo da química, sendo que hoje a gente irá focar em termoquímica, conceito, gráficos e equações, sendo que quando a gente fala de termoquímica, pessoal, é basicamente dizer que é o estudo das energias envolvidas em reações químicas, sendo que é necessário entender alguns conceitos, por exemplo, o conceito de calor. Calor nada mais é do que energia que transita de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E quando eu falo maior temperatura, eu estou falando que eu tenho maior agitação molecular, certo? Então eu teria uma transferência de energia de um corpo com maior agitação molecular para um com menor agitação molecular. Ilustrando isso, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho dois corpos, um com temperatura muito elevada, outro com a temperatura lá embaixo, certo? Quando esses dois corpos são aproximados, certo? Tem aí uma transferência de energia, uma transferência de temperatura, onde essas temperaturas elas irão se igualar. Por exemplo, vamos supor que no primeiro caso a temperatura do primeiro corpo seja de 100 graus, enquanto a do outro é 0 graus. Aqui haverá uma transferência de energia até que elas se equivalam, ou seja, cada um fique com 50 graus de temperatura, ou seja, aí a gente teve energia transitando de um corpo para o outro. Em seguida, agora a gente terá o conceito de energia interna, que é basicamente a soma de todas as modalidades de energia, ligações químicas, rotação, vibração, translação que uma molécula possui em seu interior. Também temos a entalpia, que segue as mesmas definições da energia interna, porém as medições são feitas em pressão constante, enquanto a energia interna é feita, os seus cálculos são feitos em volume constante. Então, devido a essa característica, devido a isso, é mais fácil fazer medidas usando a entalpia, já que a pressão basicamente será sempre constante, ou seja, 1 atm. É bem mais fácil a gente encontrar a pressão constante do que o volume. Então, seguindo aí, a gente tem a entalpia padrão de uma substância. Nesse caso, pessoal, não há como determinar a entalpia de uma substância. O que pode ser feito é uma medição de energia absorvida ou liberada durante uma reação. Lembrando aí, se ele absorve a energia é um processo endotérmico, se libera energia é um processo exotérmico. Dessa forma, criaram-se referências, certo? Primeira, eu tenho aí o estado padrão de uma substância que pode ser representado por ΔH. Sendo que quando eu falo que uma substância está no estado padrão, eu tenho que ela estará sobre uma temperatura de 25 graus, uma pressão de 1 atm e estará no estado mais comum, que ele é encontrado na natureza, certo? Em questão ao estado físico e alotrópico. Quando eu falo de entalpia padrão, pessoal, eu tenho também que a entalpia medida no estado padrão, ou seja, nesse estado, toda substância simples possui entalpia nula, ou seja, igual a zero. Então vamos supor aqui, substâncias simples, eu tenho N2, O2, O3, S8, certo? São todas substâncias formadas por um mesmo elemento, ou seja, substâncias simples, e todas elas terão entalpia padrão igual a zero. Por exemplo, eu tenho aqui carbono, grafite, carbono, diamante, que é oxigênio atômico, oxigênio, ozônio, o O3 e gás oxigênio, o O2. Em um gráfico aqui, pessoal, em relação à entalpia medida em kilojoules, certo?
Primeira coisa que eu vou ter que observar, qual é a substância que está no estado padrão. Aqui eu tenho mais de uma substância simples, porém nem todas estão no estado padrão. Para estar no estado padrão, ela tem que estar a 25 graus e 1 atm, certo? E também tem que estar em seu estado mais comum na natureza. Por exemplo, entre o carbono diamante e o carbono grafite, qual é o mais comum? No caso aqui, a gente terá que o mais comum é o carbono grafite. Então, devido a isso, a sua entalpia é igual a zero, certo? Ou seja, aqui eu tenho o estado padrão dessa substância a 25 graus e 1 atm. Já em relação ao carbono diamante, ele terá uma entalpia de 1,9 kJ. Passando aqui para o oxigênio, eu tenho o oxigênio atômico, eu tenho o ozônio, que é o O3, e o gás oxigênio, certo? Dentre eles aí, qual o mais comum na natureza? No caso, é o gás oxigênio, certo? Repetindo aqui as informações, 25 graus e 1 atm, a entalpia será igual a zero, e os outros casos a gente vai ter a entalpia do ozônio 142,1 kJ e a entalpia padrão aqui do oxigênio atômico 249,1 kJ, certo? Então, como dito, N2 entalpia igual a zero. Também eu terei H2 igual a zero, Cl2 igual a zero e qualquer outra substância simples e no estado padrão terá entalpia zero. Indo agora para a equação termoquímica, em uma equação termoquímica, ela traz informações importantes para o cálculo de variação de entalpia. Por exemplo, o estado físico alotrópico da substância, a temperatura, pressão e o coeficiente estequiométrico das substâncias que estão envolvidas. Temos aqui 3 exemplos e cada exemplo traz uma gama muito grande de informações que a gente tem que entender para os nossos cálculos, certo? Então, observando aqui, pessoal, basicamente eu tenho uma equação antes da seta e depois da seta. Antes da seta eu terei reagentes, certo? Depois da seta eu tenho produtos. Isso vai se repetir em todos eles. Aqui eu tenho o estado padrão da substância, certo? No caso será também a entalpia que ele foi liberado, sendo que no estado padrão está 25 graus e 1 atm, e a entalpia aqui, a energia que está envolvida nessa reação, menos 394 kJ. Além disso, eu tenho aí o estado de cada substância, certo? Além do estado físico, eu tenho o alotrópico. Coeficiente estequiométrico, ou seja, o balanceamento químico, também eu terei. Quando não tenho nada, tenho 1. Então, nesse caso, tenho 1 para 1 para 1. O sinal negativo aqui vai indicar que essa reação aconteceu com liberação de energia, ou seja, está liberando energia, foi liberada energia, e no outro caso foi absorvido energia, certo? Quando for o sinal positivo. Nesse caso aqui, liberou, certo? 394 kJ. O sinal indica somente isso, que foi liberada energia. No segundo caso, os coeficientes eu tenho 1 para 2, certo? Sendo que o estado físico aí estão todos em estado gasoso. A entalpia aqui ficou exemplificando que é uma reação que ocorre com a absorção de energia. No caso foi absorvido 176 kJ. No outro caso também mostra o estado físico de cada substância. O coeficiente estequiométrico, que é 1 para meio para 1. Em algumas equações fica 2 para 1 para 2, mas aí eu teria que dobrar a minha quantidade em kJ. Aqui, como está negativo, libera energia. E além disso, a gente tem outras informações do tipo: quando aqui estiver negativo, significa que essa equação é uma equação exotérmica, ou seja, uma equação que libera energia. Quando estiver positivo, eu tenho uma equação endotérmica, que absorve energia, e no último caso, mais uma vez, exotérmico, certo?
Quando eu tenho uma substância simples no estado padrão, todas elas terão entalpia nula, ou seja, entalpia igual a zero. E aqui foi fácil assim. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até a parte 2.